Queria dar as boas-vindas a todas as pessoas presentes e também as pessoas que estão nos assistindo no YouTube, na TV Otimista. Eu posso falar em nome da FAAP, agradecer muito e dizer realmente que é uma discussão muito, muito importante. O título é Fórum Otimista, Regulação da Comunicação do Brasil, Desafios e Oportunidades, porque tem muitos desafios e muitas oportunidades mesmo. Então, eu estou contando com uma mesa bastante diversa, o que é bastante interessante, né? Pessoas que são da área do audiovisual voltadas para o cinema, o deputado que atuou muito efetivamente na questão da regulação, e também um profissional de comunicação. Então, eu acho que as oportunidades e as possibilidades que essa mesa apresenta realmente são muito fortes. Só introduzindo, né, quando a gente fala em regulação, aproveitando que tem várias alunas e alunos nossos aqui, a lógica da regulação é uma lógica do equilíbrio. Particularmente da nossa área de comunicação, a área do audiovisual, ele é um equilíbrio necessário para toda a cadeia. Não só para o público, né, que, com essa atuação em termos de políticas públicas, pode ter, provavelmente, um acesso a mais diversidade de conteúdo, a mais equidade, até mesmo mais democrático, quanto para as pessoas que estão efetivamente atuando no meio, né? As pessoas que estão construindo esse mercado. A gente tem vários jovens aqui, que logo, logo entram nesse mercado, e eu vivo falando muito da necessidade da regulação, exatamente para essas pessoas poderem atuar no mercado de uma forma muito mais democrática, né? Se inserindo com até mesmo segurança normativa. Então, nós vamos principalmente concentrar um pouco na questão do VOD e da radiodifusão, que eu acho que são as principais pautas hoje em dia, né? A regulação da radiodifusão bem mais avançada do ponto de vista de tramitação e de funcionamento. E eu gostaria de começar com o deputado Cezinha de Madureira, que foi uma pessoa essencial para a aprovação da lei e para o trâmite da lei. Não sei, deputado, o senhor gostaria que eu falasse assim quando faltassem uns 8 minutos ou não? Então, eu queria fazer uma pergunta, né, para começar. Como é que foi isso, esse trâmite? Por que foi necessário a regulação da... Obrigada. Por que foi necessária uma regulação da radiodifusão? Né? Porque já existia, o que mudou, né? E o que ela traz de novidade para essa cadeia mesmo? Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Bom dia a todas e a todos. Aqui cumprimentar o... Estou com a colinha aqui, tá, gente? O secretário de Segurança, Guilherme Berrite, que é um grande companheiro ali no Congresso, já está falando com postura de governador, né? Está bem cogitado aí, uma vez o Tarcísio sendo presidente da República. Também aqui o Luiz Sobral, o Rogério Massaro, Adriano Nogueira, Lucas Sorrilo. Agradecer aqui a FAAP, em nome da presidente do Conselho, dona Celita Procópio, e o grande Sobral, que é um amigo querido. Bom, com o aumento da internet, o crescimento, e dado um momento muito difícil da desinformação, nós tivemos que trabalhar bastante esse tema da radiodifusão. Radiodifusão trata-se de rádio, AM, FM e televisão, a cabo, televisão aberta, televisão em todos os modelos. Há mais de 60 anos, nós tínhamos uma lei que regulamentava o setor. E, com o passar do tempo, essa lei veio se atualizando através de portarias, alguns decretos que trazia regulação para alguma parte, mas a lei muito arcaica, e o gestor, o técnico, o concursado ali no Ministério, tinha, às vezes, muitas dificuldades de decidir um tema. A internet cresce,
sem regulação, porque quando se fala de regulação da internet, a maioria das pessoas interpretam como regular o que você vai falar, limitar o que você vai falar. E não é isso. Não é disso que nós tratamos sobre regulação. Ora, se o rádio e a televisão em todo o país do mundo é o responsável, junto com os jornais que têm uma outorga para funcionar, tem a responsabilidade de levar a notícia verdadeira, por que que a internet também não tem esta obrigação? Quando se trata de uma rádio, o empresário paga por uma outorga, que é a outorga do governo, mas ele paga para ter essa outorga para falar. Ele paga o jornalista, que é um emprego, vários estudantes estão aqui, ele paga um diretor. Em resumo, a conta é alta. Você passou 5 anos na faculdade estudando para estar ali levando uma notícia, ou até mesmo fazendo cinema. Você não pode aplicar mentiras, aplicar desinformação, porque você tem uma sanção com relação a isso. Mas na internet, não existe regulação. Alguns países desenvolvidos mais que o Brasil, você é livre para falar o que quiser, desde que seja a verdade, porque existe uma lei. Dito isso, eu te respondo dizendo o seguinte: nós começamos a trabalhar no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, e com os ministros envolvidos nos temas, uma ampliação do setor, trazendo primeiro a atualização do tema para que trouxesse segurança jurídica para os técnicos, os secretários e o ministro ter poder na sua decisão e não ter medo do Ministério Público ou de um processo a seguir. Isso foi um tema um pouco difícil de caminhar no Congresso, mas, em algum momento, acendeu um alerta quando o projeto 2630, que foi chamado de fake news, não pôde ser aprovado por uma polarização muito grande no tema. O que nós atualizamos numa lei minha recente? Que o empresário de rádio e televisão tenha um desconto nos seus pagamentos, tenha uma facilidade para tramitar os processos, a necessidade de algumas comprovações que geravam ali algumas obrigações financeiras. Nós, na lei, determinamos que acabasse algumas burocracias. Também o aumento de quantidade, o aumento das outorgas de quem tinha rádio AM e FM, que era 5, nós passamos para 20, para trazer equiparar um pouco aquilo que nós temos. Eu costumo dizer que é desonesto. É desonesto o dono de rádio, o dono de televisão tem a obrigação, e a internet livre, que não paga nada, as big techs ganhando muito dinheiro, e a rádio e a televisão caindo. Nós já chegamos no mundo ser primeiro lugar na informação. Os jornais impressos, que hoje são jornais com responsabilidade também nos aplicativos, têm a mesma responsabilidade que a internet livre não tem. Chegamos a ser o primeiro em informação. Em alguns lugares do mundo, os países mais pobres, a rádio, a AM e FM, ainda é primeiro lugar para levar a informação nos lugares mais longínquos daquele país, a informação verdadeira. Então, nós temos tentado comparar esses números, porque hoje, por exemplo, a rádio e a TV está em 4º, 5º lugar na abrangência dos ouvintes. Ainda atingimos, no Brasil, entre 70% e 80% da população. Aí vem a grande informação, gente. Eu tenho aqui pesquisadores e eu gostaria de, se eu estiver falando bobeira aqui, depois ser atualizado do tema, mas mais de 50% da população, elas, quando veem uma informação na internet, seja no Facebook, que é o mais assistido, seja no Instagram, que é o segundo, o YouTube, que é o terceiro, o quarto, que é a televisão, o quinto, que é a rádio.
quando veio uma informação na internet, elas vão na televisão, ou vão no rádio, ou em um jornal impresso, ou aqueles impressos que têm um aplicativo para ver se é verdade. Ou seja, mais de 50% da população não acredita no que está na internet de cara. Vão buscar uma fonte. Aí passa a ter uma credibilidade de mais de 80% dos brasileiros que vão lá clicar o dedinho no carro, ou no som em casa, ou no controle da televisão para ver a informação. O que eu deixo de mensagem aqui nesta manhã? A todos vocês que são estudantes, outros aqui de várias áreas, que nós precisamos valorizar esse tema. Nós precisamos, valorizar o empresário para que ele tenha mais ânimo de continuar trabalhando pelo Brasil. E, segundo, quando houver um tema deste no Congresso Nacional, de trazer à luz a Constituição de regulamentação das redes sociais, não é que nós vamos querer punir a informação, e sim trazer seriedade ao tema para continuar atendendo bem os brasileiros com a verdade. Muito obrigado, deputado. Muito esclarecedor. Depois podemos retomar a discussão. Muito obrigada. Gostaria de chamar para falar conosco, então, Marco Aurélio, porque eu acho que é interessante como essa mesa, né, como eu falei antes, tem uma diversidade, né? E ele, como comunicador, eu gostaria de saber, do ponto de vista de quem trabalha com comunicação no dia a dia, o que é a importância da regulação. Obrigada. Maravilha, turma. Bom dia a todos. Professor Luciano, obrigado por essa mediação desse debate importante. Um abraço aqui para o Adriano Nogueira, que é fundador do Otimista, professor Sobral também, reitor aqui dessa universidade, Débora, André, deputado Cezinha. Pessoal, me chamo Marco Aurélio Cabral, sou sócio fundador da Engaja Comunicação. Hoje nós somos a maior assessoria de comunicação corporativa do Nordeste, somos 80 e poucas pessoas trabalhando para 150 marcas, né? Temos escritório aqui também e temos inúmeros clientes de âmbito nacional. E nós somos também, dentro do nosso grupo econômico, fundadores da Digital College, que é uma escola de tecnologia, né? Um centro de treinamento oficial Google e Amazon, com 3.700 alunos, estudando presencialmente ou de modo híbrido, tecnologia, análise de dados, cibersegurança, inteligência artificial, enfim, marketing digital, design UX UI, uma série de carreiras aí na área de tecnologia, tudo hands-on. O que é que, para a gente, é importante, trabalhando, produzindo, né, mais de 500 contas de redes sociais são geridas por nós, de médias e grandes empresas no Brasil. Obviamente, sempre em parceria com o time de comunicação dessas empresas, fazendo inúmeras campanhas, né, campanhas de TV, campanhas de rádio, de redes sociais, campanhas de tráfego, enfim, de aquisição de leads, de qualificação de leads, etc. Essa discussão da regulação da mídia, e o tema desse painel é bastante sugestivo, porque ele fala de regulação da comunicação. Imagina, regular a comunicação é regular o contato, regular o olhar, regular os gestos, né? Então, a gente precisa ser um pouco mais objetivo quando a gente propõe isso. Eu não quero entrar nas questões legais e nem no que está sendo discutido necessariamente no Congresso, mas eu quero trazer algum nível de problemática para esse debate. Tá? A primeira premissa, eu acho que é a gente tratar desigualmente os desiguais. A gente não pode tentar regular a rede social do mesmo jeito que a gente regula a TV Globo, o SBT e a Band. Certo? A origem, a gênese da atividade é diferente. Né? Nós temos aí uma empresa de tecnologia, né, deputado Cezinha, que libera para que as pessoas sejam os produtores de conteúdo. Pela primeira vez, lá nos anos 90, nos anos 2000, a gente consumia mídia com as empresas de comunicação produzindo seus conteúdos, correto? Hoje, quem produz os conteúdos somos nós. Então, há uma diferenciação na gênese desse trabalho. Isso é a primeira premissa. 2, eu acho que a gente tem que olhar para a regulação da mídia não como uma regulação que envolve um aspecto filosófico, sociológico, antropológico, uma discussão quase que clerical, chamado verdade. Nós não podemos discutir aqui verdade, né? Porque as verdades são múltiplas, né? Depende dos olhares, depende do viés.
Então, a gente precisa discutir do ponto de vista tecnológico. Por que a gente não está aqui discutindo, e eu quero lançar isso para essa turma e também para esse auditório, de estudantes, professores, enfim, turma que pensa a comunicação de uma maneira geral, a gente precisa olhar para os algoritmos, por exemplo. Né? Como é que a gente propõe uma regulação da comunicação, a regulação da mídia, a regulação das redes sociais, se a gente não fala de algoritmos? Né? O que são essas linhas de código que fazem com que a gente entre em bolhas de conteúdo, bolhas de informação? O meu filho, ele toca bateria, ele tem 7 anos de idade, está agora aprendendo a tocar violão. E ele aprende comigo, com o professor e com o YouTube. E aí ele começa a achar, porque todo dia ele começa a assistir os bateristas, que todo mundo entende de bateria, que todo mundo ama bateria, que todo mundo sabe o que é um chimbal, o que é um bumbo, etc. Mas não é verdade. E aí eu preciso explicar para ele, meu filho, existe um negócio chamado algoritmo. O que está por trás de tudo isso, que são um conjunto de linhas de código e de regras, que fazem com que a gente veja sistemática e repetitivamente o que a gente gosta. Isso não significa que é o que existe no mundo. Isso é uma parcela, um fragmento do mundo. E essa fragmentação do mundo traz para a gente os vieses, fortalece e aprofunda as percepções errôneas da realidade. Certo? E isso precisa ser discutido, porque eu acho que isso, do ponto de vista tecnológico, é possível. Não uma discussão etérea, uma discussão pueril sobre verdade. Tá? Como é que a gente faria isso? Primeiro, com letramento, literacia. Eu preciso explicar para as pessoas o que é algoritmo. Aí a gente precisa primeiro que as Big Techs concordem que a gente precisa entender o que é algoritmo. Porque ninguém, nem o maior cara de tráfego do Brasil, tráfego não é tráfico de drogas, sabe, pessoal? Para quem não está, não é tráfico de drogas. Tráfego é aquela atividade que a gente faz no marketing digital, por exemplo, para atrair pessoas, prospectos, através de campanhas de anúncio, para que essas pessoas depois convertam em clientes. Tá? A gente faz campanha de tráfego. Como é que a gente faz campanha de tráfego se a gente não entende nada sobre algoritmo? A gente deixa que a plataforma nos leve. E aí, assim, a gente não tem nenhum tipo de informação das Big Techs sobre isso. Certo? A gente vai fazendo aleatoriamente, com erros e acertos, e o que o marketing digital convencionou chamar de teste AB. Sabe o que é o teste AB, professora Débora? Sei que é a senhora do audiovisual, mas o teste AB é assim: se não é A, é B. Se não é B, é A. É simples. Né? Como a gente não sabe nada, a gente precisa entender com essa metodologia. Então, primeiro, educação e literacia. Todo mundo, todo brasileiro precisa entender o que são os algoritmos, como eles trabalham e como eles trazem os nossos vieses dentro das plataformas. E aí vai ser mais fácil a gente conviver com isso. Tá? 2, a gente precisa trazer, do ponto de vista tecnológico, uma maneira de deixar isso claro, variável, do ponto de vista de tecnologia, feito pelas Big Techs. Isso é fácil de fazer, imagino eu, porque isso é um sistema, como qualquer outro sistema, tem um programador, tem um conjunto de programadores e tech leaders desenvolvendo esses sistemas. E isso é o que vai, na minha opinião, Luciana, André, Cezinha, Débora, auditório, o início dessa discussão sobre regulação da mídia no Brasil. A mesma coisa que as Big Techs querem fazer, André, as empresas de mídia no Brasil, as 5 famílias donas da mídia no Brasil, também querem fazer. Elas também desejam trazer algoritmo para a televisão, com a chamada TV 3.0, que vai estar interconectada com o out of home, que são as telas de LED espalhadas pela cidade, e que vão, a partir da visualização desses anúncios, trazer uma possibilidade que a gente veja repetidamente as coisas que a gente gosta. Acho que esse aí é o primeiro viés. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu preciso ouvir vocês para poder aprender e a gente evoluir nessa discussão. Muito obrigada, Marco Aurélio.
Eu convivo muito com a Débora Ivanov, né? Sei como ela é uma lutadora e sei como ela está muito presente sempre na discussão sobre a regulação do vídeo on demand no Brasil, do streaming. Então, eu acho que tem muita desinformação, então eu acho bastante interessante começar perguntando, Débora, desde quando a gente está nessa luta e a gente está lutando pelo quê, nós da área do audiovisual? Obrigada. Bem objetiva a sua pergunta. Bom, prazer estar aqui. Fico muito feliz com a missão, né, desse fórum, que é otimismo, né? Sejamos otimistas em relação ao futuro e nos engajemos nos debates e nessa luta, né, para que a gente tenha um futuro melhor para o nosso país. Desde 2011, que chegaram as primeiras plataformas aqui no Brasil. Plataformas de streaming é aquela que a gente acessa, né, o conteúdo a hora que a gente quer, como a gente quer, que conteúdo que a gente quer. Em 2011, chegou aqui a Netflix, pela primeira vez, né? 2011 foi exatamente o momento em que nós tínhamos aprovado a Lei da Televisão por Assinatura, né, que estabeleceu uma pequena cota, 2,8% de cota de conteúdo nacional, e estabeleceu também uma contribuição das empresas de telecomunicações para o desenvolvimento da nossa indústria. Você vê que a gente acabou de aprovar uma legislação e a gente já estava numa mudança tecnológica gigantesca. E, a partir daí, 2012, 2013, já se iniciam os debates intensos sobre esse novo cenário. Eu cheguei na Ancine em 2015, e já estava se fechando acordos, né, André, naquela época, sobre como deveria ser essa regulação e etc., porque, como disse a Luciana, a gente está falando de equilíbrio de mercado, né? As plataformas estão, então, no Brasil desde 2011 e a gente não tem nenhuma regulação, nenhuma regra, sendo que, para os outros elos da cadeia, a gente tem regras muito claras. Então, existe uma assimetria regulatória no setor. Então, desde 2013, quando a gente tem esse debate, em 2017, são apresentados os primeiros projetos de lei no Congresso Nacional. Foi apresentado praticamente simultaneamente, deputado, no Senado, um projeto e outro projeto na Câmara, com conteúdos muito próximos. E, basicamente, imagina, a gente tem, então, de 17 aqui até hoje, temos 8 anos de debate se arrastando no Congresso Nacional, e sendo que, hoje, assim, esse é um mercado que, praticamente, é o maior mercado de consumo de conteúdos do mundo, né? E é muito importante esse debate, porque essa é uma economia também que cresce, segundo a Deloitte, por encomenda da Netflix, em torno de 7% ao ano no mundo. Que economia que cresce a esses patamares, né? E o Brasil é um grande mercado consumidor. Então, aqui é um mercado muito importante para todas essas plataformas. E, basicamente, apesar de todos os debates, as alterações, os aprimoramentos que tivemos no Senado e agora na Câmara, eles são estruturados em 2 grandes pilares. Um precisamos ter um percentual mínimo de conteúdo brasileiro dentro dessa oferta de conteúdo dentro das plataformas. Então, a gente tem, poxa, vocês estão querendo, como disse o deputado, regular, né, o conteúdo que a gente assiste, o que a gente fala? Não, nós queremos ter um mínimo de conteúdo brasileiro para os brasileiros. Você, Débora, mas já não tem? Tem, claro, a gente tem plataformas como a Globoplay, que tem mais de 50% de conteúdo nacional, muito mais de 50% de conteúdo nacional ofertado para nós. Mas muitas plataformas estrangeiras, elas têm, por exemplo, segundo os dados da Ancine, eu não vou citar nome de plataforma aqui, mas tem plataformas que têm só 1% de conteúdo brasileiro. E isso é estranho, né? Que a gente, no nosso mercado, a gente tem uma plataforma que tenha 1% de conteúdo para nós, brasileiros. Então, a gente precisa estabelecer uma regra de percentual mínimo de conteúdo.
Os projetos o projeto que está agora em debate na Câmara, ele propõe 10% de conteúdo brasileiro, sendo metade ou 60%, não é isso, André? 60% de conteúdo independente. E isso de forma progressiva, ao longo de 4 anos. Então, não é que, de repente, a plataforma que tem 1% vai ter que atingir 10% da noite para o dia. Não. Então, vai ser progressivamente. O outro importante debate é sobre como esse conteúdo vai estar disponibilizado para nós, quando a gente abre ali aquela tela, que a gente fica procurando que conteúdo nós vamos assistir hoje, que a gente chama de proeminência, quer dizer, que destaque nós vamos ter nessas telas de abertura, como disse aqui o Marco, como é que os algoritmos vão favorecer o conteúdo brasileiro, que seja numa proporção, talvez pequena também, de 10%, que seja, mas que ele sempre induza de que, naquela busca, sempre apareça um bom conteúdo brasileiro para o nosso consumidor. Isso se chama proeminência. Então, a gente quer mais conteúdo e proeminência. Essa regulação que a gente discute aqui, gente, não é nenhuma novidade, não é nenhuma jabuticaba, como a gente diz, do Brasil. Quer dizer, muitos países no mundo já regularam os seus mercados e nós estamos atrasados. O segundo grande pilar é uma contribuição financeira para o desenvolvimento da indústria brasileira. Então, é uma contribuição para o fortalecimento das nossas empresas, para a produção, para estimular ainda mais a produção de conteúdo brasileiro, que vai nutrir essas próprias plataformas. Então, essa regulação que já existe no mundo, todas elas prevêem um percentual do faturamento dessas plataformas nos territórios, para que seja destinado à indústria local, à produção de conteúdos aqui no Brasil. O projeto que se discute agora na Câmara dos Deputados, ele propõe 6%, o projeto que veio do Senado, ele veio com 3%, e se discute agora a possibilidade de que seja estipulado 6%. Mas não é 6%, gente, é 0 a 6%. De acordo com o tamanho da plataforma, ela não vai pagar nada. Então, as grandes plataformas é que estariam destinando 6% desses recursos para o desenvolvimento da nossa produção aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, os países que já regularam, esse percentual varia de 1% a 25%, deputado. Então, 6% nos parece razoável, né? O que temos discutido, alguns falam mais, outros falam menos, e aí tem todo um debate. E, do ponto de vista dessa contribuição, também se discute qual a destinação desses recursos. Então, já desde a lei da televisão por assinatura, que já se estabeleceu um percentual grande para a região norte, nordeste e centro-oeste, dos recursos que seriam arrecadados. Se discute aqui que um percentual desses valores sejam destinados de livre escolha, de livre definição das próprias plataformas, elas escolhem com quem fazer, com quem produzir, o que produzir, né, desde que elas invistam em produção brasileira e independente. O outro percentual vai para o fundo setorial, e o fundo setorial, através dos editais, destina, pelo projeto hoje na Câmara, 50% para todo o país fora eixo Rio-São Paulo. Né? Seria 30% norte, nordeste e centro-oeste, e 20% para a região sul, Minas Gerais e Espírito Santo. Esse é um debate também que tem sido colocado na mesa. Isso para que possa se ter um desenvolvimento da produção e dos talentos em todo o país, porque a gente tem uma diversidade muito grande, e já temos essa prática já desde 2011, com os recursos do fundo setorial. As obras, esse recurso, essa destinação de recursos diretos seriam para licenciamento de obras ou pré-licenciamentos, e tem uma novidade aqui, que é por prazo determinado, né, André? Significa que essas obras elas ficam com exclusividade na plataforma por X anos, e depois elas voltam
para os produtores poderem renegociar com a plataforma ou negociar em outros mercados. Basicamente, é essa a regulação que está posta na mesa. Eu convido a todos a acompanhar esse debate, não só acompanhar, mas engajar. Se engajar nessa discussão, porque é muito importante que a gente tenha regras claras para esse novo mercado, porque todos os outros elos desse mercado já são regulados. E por que a gente tem quase 15 anos de um novo mercado sem nenhuma regulação? E se atentar pela importância dessa regulação para o desenvolvimento da nossa indústria, para que a gente possa ter mais e mais, milhares e milhares de novos empregos, geração de emprego e renda, e para que a gente possa ter mais conteúdo brasileiro para nós que somos brasileiros. Muito obrigada, Débora. Obrigada. André, você atua na área de distribuição, exibição, políticas públicas, e nós temos, na verdade, praticamente 70 anos de regulação em termos de cota de tela no cinema. Como é que essa política casa, né? Como a regulação do audiovisual como um todo, né? Quer dizer, VOD, distribuição, exibição. Né? Eu queria aproveitar a tua expertise aqui, que é enorme, para falar um pouco sobre isso. Obrigada. Bom dia, prazer estar aqui. Bom dia com os colegas aqui da mesa, vocês que estão na plateia. Vou começar só falando que eu sou uma das últimas 70 mil pessoas no estado de São Paulo que recebe impresso um jornal em casa de manhã. Tem gente aqui que nunca pegou na mão um jornal, né? Pois eu ainda pego e leio tomando café da manhã. O que me faz ser pouco otimista. Então, fico muito feliz de estar num seminário que chama Otimista, porque, afinal de contas, se a gente não for otimista, não sai de casa, faz outras coisas piores. E também otimista porque estou trabalhando, Débora, uma parceira grande, na luta pela regulação do streaming. A Débora fez uma colocação um pouco técnica, eu vou fazer uma colocação um pouco mais política e econômica dessa questão. Muita gente confunde regulação com intervenção, né? Eu sou defensor do capitalismo. Eu acho o capitalismo muito positivo. O capitalismo gera desenvolvimento econômico, competição, melhora o preço. Mas o próprio Adam Smith, que criou o capitalismo, e aqui vocês jovens, alguns devem ter estudado isso para a faculdade ou para o vestibular, se lembram que, quando o Adam Smith inventou o capitalismo, ele dizia que o mercado tinha que ser livre. Mas livre não é zona, não é bagunça. O mercado livre que o Adam Smith determina e estabelece é um mercado onde tem livre entrada e livre saída, o que quer dizer que todo mundo pode entrar. Então, quando eu escuto alguém dizer que não, se o cinema brasileiro fosse bom, não precisava ter cota, porque as pessoas iam ver por conta própria. Ora, se no cinema do Shopping Higienópolis, que está aqui perto, tem 6 salas, estiver passando numa sala o filme do Cezinha, um da Luciana, um da Débora, um do Marco, um meu e um do Sobral, nenhum filme de vocês vai passar, porque só tem 6 salas, só cabe 6 filmes. Então, se você não criar uma regra para garantir que os filmes dos estudantes da FAAP sejam exibidos, eles não serão exibidos, independente da população querer assistir ou não, até porque a população nunca terá visto. Como é que você sabe que você gosta de tomar vinho se você nunca tomou vinho? Né? Eu não gosto de tomar vinho, mas você já tomou? Não. Então, você não sabe se você gosta ou se você não gosta. Você nunca tomou. É a mesma coisa. Se você nunca viu um filme brasileiro, como é que você sabe se você gosta ou se você não gosta? Se você nunca viu um filme de terror, como é que sabe se você não gosta ou se você não gosta? Então, é por isso que é necessária a ação do Estado. Quando você tem forças econômicas muito grandes, que tendem ao monopólio, você tem que ter uma ação do Estado para garantir a competição, para garantir o que o Adam Smith, lá atrás, no século XVIII, falou, que era a essência do capitalismo, a liberdade de entrar e de sair. E aí a gente vai ver, e vai permitir que o público conheça, goste, ou até não goste. A Débora lembrou da aprovação da lei da TV a cabo, que aconteceu lá no finalzinho de pouquinho antes de 2010. Na época, tinha um cidadão, diretor, CEO, que tinha um apelido muito famoso, de uma grande empresa de comunicação,
que a gente queria que tivesse, né, uma casquinha para o audiovisual brasileiro dentro do mercado, dentro da TV a cabo. Por quê? Na época, muitos de vocês não tinham nascido, ou se tinham nascido ainda eram muito jovens, mas os canais de cabo eram absolutamente unificados. Se você fosse na Argentina, no México, ele era a mesma programação. Ela era feita lá na matriz e vinha com conteúdo americano. Você acha que aqueles canais tinham ódio no coração ao cinema brasileiro? Ao conteúdo? Não, a questão é que é muito mais fácil. E o cara produz e ganha dinheiro em todos os lugares. E esse cidadão dizia que não tinha conteúdo brasileiro, que ninguém ia gostar. Mas a gente insistiu, a gente articulou, a gente teve apoio do Congresso Brasileiro e aprovamos uma lei que colocava, vou arredondar o número da Débora, 3%. O que é 3%? Na verdade, 3% não é nem a taxa que você dá para o garçom no restaurante, que é 10%. Então, veja só como 3% é próximo de nada. Pois bem, nós aprovamos 3% de cota para conteúdo brasileiro na TV a cabo. 3%. Em 2017, portanto, menos de 10 anos depois, as TVs a cabo no Brasil, em média, tinham 17% de conteúdo brasileiro. Ou seja, a partir da hora que eles começaram a colocar, eles viram que o público gostava e aumentaram. Né? Teoricamente, dava para acabar com a cota. Não dá para acabar com a cota, porque se você acaba com a cota, aí, lá na matriz, os caras falam, ops, suspende e fica só com o mesmo produto. As plataformas de streaming entraram no país quando a gente já tinha o setor regulamentado. E aqui, quando a gente fala em regulamentação, volto a dizer, não é intervenção. Alguém acha que no mercado de carro não tem regulação? Alguém acha que alguém abre um banco? Não, todos os mercados têm regulação. E o mercado audiovisual também. Em 2001 foi aprovado, não foi, por incrível que pareça, não foi aprovado, mas foi feita uma medida provisória que criou a Ancine e que regulou o mercado no Brasil. Sala de cinema, na época tinha locadora de vídeo, TV a cabo, todo mundo está regulado. Como o streaming chegou depois, ficou sem. O Brasil é, dependendo da fonte, o segundo ou terceiro maior mercado do mundo para as plataformas de streaming. Do mundo. Só a Netflix fatura 10 bilhões por ano no Brasil. Não é razoável que essas empresas explorem nosso mercado e não contribuam. E quando a gente fala em contribuir, em estimular a produção, por mais que eu seja presidente dos sindicatos produtores, esteja aqui numa sala cheia de futuros trabalhadores do audiovisual, não é pensando só no nosso interesse, é pensando no interesse do brasileiro. É pensando no interesse do brasileiro poder assistir conteúdo falado em português, gerado no Brasil, que mostra as coisas do Brasil, as riquezas do Brasil. O que gera de emprego, que gera de trabalho, que gera de negócio. E aquela palavrinha... Mas outro dia eu participei de um seminário que eu adorei, que o cara falou assim, poder suave. Não é muito mais legal do que soft power? Então, a partir de agora, cancela soft power da língua de vocês e fala poder suave, ok? Porque esse negócio de ficar falando palavra em inglês não tem nada a ver. Pois então, o poder suave do audiovisual. No fim desse ano, em dezembro do ano passado, 2 amigas minhas, brasileiras, foram passar o Natal e o Ano Novo em Seul, na Coreia. Me fala se alguém aqui, há 10 anos atrás, pensava em ir para a Coreia. Com toda sinceridade. Se alguém comia comida coreana, se alguém ouvia música coreana. Por que mudou? Mudou por causa do cinema e da música. Vocês sabem como é que isso aconteceu? Em 1990, esqueci o ano, quando estreou Jurassic Park, em março do ano seguinte, o ministro das Finanças da Coreia, o que eu estou contando aqui é fato histórico, não é fofoca, não é piada, não é fato. O ministro das Finanças da Coreia foi lá olhar o balanço do ano. E ele viu que a empresa que tinha explorado Jurassic Park na Coreia tinha mandado para os Estados Unidos de royalty mais dinheiro que a Hyundai tinha exportado de carro. O cara falou, não é possível, vale mais a pena fazer filme que vender carro. E o governo coreano decidiu fazer uma política de audiovisual séria, potente, e deixou de ser assunto de governo e passou a ser assunto de Estado. Parasita foi o primeiro filme não falado em inglês que ganhou Oscar de filme, não de filme estrangeiro. Isso nunca tinha acontecido na história. Quem aqui não vê coisa coreana na televisão? A mãe de todo mundo assiste aquelas novelas que eu esqueci o nome, como é que chama? Dorama. Aí, todo mundo sabe, tá vendo? Armadilha para vocês. Todo mundo sabe. Pensa que eu não sei? Aquela que eu sei. Mas eu queria testar aqui a eficiência. Por quê? É o tal do poder suave, pessoal.
As pessoas estão indo visitar Seul. Presta atenção, em vez de ir para Paris, para Roma, estão indo para Seul, conhecer aquela cidade por causa das séries que eles veem, das novelas que eles veem. Quanto isso não impacta no Brasil? Ou impactaria se a gente tivesse conteúdo brasileiro passando nos streams do mundo todo? Então, na hora que a gente propõe, como a lei propõe, um percentual do faturamento deles para a produção de conteúdo. Veja, nós não estamos dizendo que eles têm que pegar um percentual do faturamento deles para filantropia, para dar para o governo. Não! O negócio deles não é passar conteúdo. A gente só quer que vocês peguem um pouquinho de dinheiro de vocês e comprem conteúdo brasileiro. É o negócio de vocês, é da natureza do negócio de vocês. Inclusive, a gente defende que a maior parte desse dinheiro, vocês escolham o conteúdo. Isso é chave nesse projeto. Ou seja, sobre o faturamento, um percentual é a tal da Condecine, uma parte vai para o fundo setorial, que vai produzir filmes que quem escolhe é a política pública do país, mas 60% ou até 70%, a depender do número que se aprovar, é a plataforma que escolhe. Ou seja, a plataforma pode fazer um filme de tiroteio, pode fazer o conteúdo que ela fazer, não, ela vai adquirir os direitos. Isso que é importante também. O produtor brasileiro fica dono do conteúdo. Porque isso é outra distorção que aconteceu na produção dos streamings. Quando você vai ver um filme de cinema, o Batman, o Parque dos Dinossauros, o mais comercial que seja, vocês já prestaram... Bom, sessão de cinema, ou do audiovisual, ou da comunicação, vocês veem. Aparece ali, sei lá, Warner Brothers, e depois vem uma outra vinheta. Legendary, várias... Essas empresas é que são as donas dos filmes. A Warner e a Columbia, eles são os distribuidores do filme, eles têm os direitos comerciais de exploração. Mas se a Warner quiser fazer a segunda temporada, ou quiser fazer o segundo filme, a continuação, o dono é a produtora. Hoje, no streaming no Brasil, não é assim. Eles impuseram, por força do poder econômico, uma situação em que a Débora, que, além de ser uma militante do audiovisual, ex-diretora da Ancine, também é sócia de uma importantíssima produtora, que é a Gulani, grande produtora. A Gulani vai lá, leva um projeto, As Aventuras de Débora Ivanov, na Ancine, e aí a plataforma contrata, paga, aí vira um sucesso incrível. Aí eles resolvem fazer As Aventuras de Débora na Ancine 2 com outra produtora. Eles podem, não tem cabimento. O conteúdo é direito... Eu não estou falando de direito autoral, pessoal. Direito autoral não se discute, é direito patrimonial. É importante separar o direito autoral do direito patrimonial. Então, a gente precisa que as plataformas invistam no conteúdo brasileiro, comprando os direitos de exibição por prazo determinado, mas com os direitos patrimoniais na mão dos produtores brasileiros. Outra coisa, a Débora, ela é muito mais generosa do que eu, muito mais diplomática do que eu, como vocês podem ver. Ela ainda fala que tem plataforma no Brasil que tem 1% de conteúdo brasileiro. É muito pior. A Paramount Plus e a Apple TV tem 0 bolinha. Não é que tem pouco, é 0... Aliás, aqui é feio, né? Como é que eu faço um 0? 0 bolinha. 0. Nenhum conteúdo brasileiro. Como é que pode um negócio desses? Bizonho, bizarro, inaceitável. Temos que mudar isso. E a gente está trabalhando no Congresso, mas, como vocês veem, a Câmara atualmente anda tanto quanto tensa. Fica difícil tratar desse tipo de assunto. No começo do mês passado, fui para Brasília, cheio de amor, cheio de emoção, cheio de disposição. Chego lá, na véspera, um grupo de deputados tinha tomado a mesa do Congresso, como todo mundo viu pela televisão, eu vi ao vivo e a cores. Dava para chegar para os deputados e falar, vamos falar de streaming? Não, né? Os caras estavam vendo como é que tirava o povo da mesa. Aí voltei para São Paulo. 15 dias depois eu voltei para a Câmara. Todo animado. Deputado Cezinha, cheio de entusiasmo. Aí o que tinha acontecido? 3 dias antes o Felca fez aquele vídeo. Deputado só queria falar de exploração de criança na internet, não tinha... O senhor doutor queria falar de streaming, volta amanhã. Então, está difícil, né? Mas a gente, como eu falei, estou muito feliz de estar nesse fórum, porque o otimismo é permanente e a gente vai aprovar essa lei fundamental, porque ela vai gerar emprego, ela vai gerar valor, ela vai gerar uma série de benefícios para o Brasil, e que é o que a gente quer. Muito obrigado. Muito obrigada, André. Bom, acho que nós podíamos ficar umas 10 horas aqui, mas eu estava vendo já que as pessoas da outra mesa já chegaram. Então, infelizmente, temos que concluir. Eu queria pedir uma palavrinha final para cada uma e cada um de vocês,
e, se possível, otimista para o próximo período aí, que eu acho que a gente pode, quando sair a regulação, não vou falar assim, mas quando sair a regulação, no caso da radiodifusão, eles estão mais avançados que nós nesse sentido, o que traz de bom para o país essa regulação. Um minutinho para a gente concluir. Quem sabe a gente faz agora um processo assim? Ao contrário. Ao contrário. Tá bom. Marco Aurélio, por favor. Um minutinho. Vamos ser otimistas. Bom, turma, eu acho que vocês estão aí, quem estuda audiovisual e comunicação, vocês estão estudando para entrar em carreiras ótimas, né, carreiras que são promissoras, sobretudo agora, e eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que a inteligência artificial e o audiovisual vão fazer com que vocês ganhem muito dinheiro no Brasil e no mundo. Eu vou dar um exemplo. Este mês, a gente fez para um cliente que estava fazendo uns 2 milhões de mídia, eu falei, acho que para a Luciano, para a Débora, não sei se para o André, a gente gastava 200 mil de verba de produção e a gente gastou muito menos com IA. A gente fazia 12 VTs com ator da Globo, Grua, câmera 8K, pererê, perará. Hoje a gente fez 60 VTs para públicos diferentes com um squad, com uma turma de audiovisual letrada e especialista também em IA. E a gente fez tudo isso com IA, com menos equipamento e com muito mais cabeças. Portanto, as cabeças são fundamentais e vocês vão ganhar muito dinheiro com isso. Me chamem, eu quero ser sócio. Olha, apesar de todas as dificuldades, de anos de debate, eu sou sempre otimista, porque todas as conquistas, todos os grandes marcos legais que nós tivemos, eles foram frutos de muita luta, né? De anos de debates. Então, estou extremamente otimista, apesar das dificuldades, de que nós vamos ter uma excelente regulação e de que nós vamos, com ela, abrir novas fronteiras de desenvolvimento para a nossa atividade. Como eu falei, né, eu ainda leio jornal impresso. E o que eu gostaria de sugerir a todos vocês, que estão aqui, com certeza são pessoas que têm criatividade, é que, quando for 8 da noite, no máximo 9 da noite, desliga o celular. Deixa o celular de lado, vai ler um livro, vai assistir um filme, uma série, uma televisão, ou vai conversar com os amigos, porque é isso que o que mais faz falta na vida hoje. Né? Todas essas questões relacionadas ao algoritmo, o algoritmo só funciona porque você deixa ele funcionar, porque se você não deixar ele funcionar, ele não vai funcionar. Então, a gente precisa usar o nosso tempo para o nosso cérebro funcionar melhor. A inteligência artificial que foi citada aqui, evidentemente, é uma realidade e tem seu lado positivo, mas tem seu lado positivo se a gente usá-la e não se ela nos usar. Não é verdade? E, para isso, claro, a gente não tem que saber qual foi o dia que aconteceu as batalhas de Navas de Tolosa, na qual os castelhanos derrotaram os mouros e, com isso, iniciou-se a reconquista da Espanha. A data que aconteceu isso, a gente vai lá pesquisar no Google ou no IA, não seja o que for. Mas entender o fenômeno, a gente só vai entender se a gente lê, se a gente usar o nosso cérebro. A gente não pode permitir que nós viremos escravos dos algoritmos e da inteligência artificial. Então, todo dia, 8 horas, a partir de agora, vocês lembram de mim e desliga o celular e vai usar o cérebro. Bom, eu quero dizer, Débora, que eu sou um grande consumidor de cinema. Eu vou ao cinema. Eu ainda vou à Sala São Paulo assistir uma peça ou um concerto. E eu sou um grande defensor do tema. Marcos, concordo com você em partes com relação ao algoritmo, mas eu acredito que nós temos que tentar sincar as coisas junto com aqueles que têm responsabilidade de levar a informação correta para a população. Bem disse você aqui com relação, não é regulação, como é que é a sua frase? Não é intervenção, é regulação. A regulação, o setor de carro é regulado, o setor de cinema é regulado. Por que a internet não pode ser regulada? Nós temos um grupo de trabalho lá na Comissão de Comunicação, presidida pela Dani Cunha,
que estamos aguardando um estudo da UNB, inclusive, para finalizarmos o nosso trabalho. Nós vamos aprovar e dizer a vocês que podem contar com o nosso trabalho ali, independente das intervenções no plenário da Câmara, da cadeira do presidente. Nós estamos à disposição para ajudar todos os setores, e é um setor que eu gosto muito, rádio, televisão, filmes e por aí vai. Então, contem conosco ali no Congresso. A batalha está só começando. Repito, Marcos, bora usar os algoritmos e fazer com que as Big Techs paguem imposto no Brasil para dar mais emprego para o povo. Né? Não, deixa o americano deixar um pouquinho de dinheiro aqui para a gente. Então, para isso, precisa de regulação, para que possamos ter mais dinheiro para investir no cinema, para investir na peça, para investir nas universidades, para que vocês possam ter as futuras gerações bem melhores e com mais condição para desenvolver o país e a gente poder ir para a China, para lá, para qualquer lugar, passar o ano novo também lá, vendo aquilo que nós assistimos aqui. Detalhe, eu sou consumidor de filme brasileiro. Tá? Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe. Muito obrigada, FAAP. Muito obrigada, Otimista. Muito obrigada pela audiência.